Fala pessoal do Conversas Sustentáveis, como é que vocês estão por aí? Nós voltamos, né? Acho que desde a enchente está sendo um pouco mais vagaroso a parte do podcast, né? Muitas coisas tiveram que mudar, a gente precisou dar focos, mas estamos retomando aos poucos nossas conversas, nossos bate-papo. E hoje a gente vai falar de um tema que é importante, né? As empresas que estão começando na área de sustentabilidade ou para executivos que estão nessa transição, que buscam entender a sustentabilidade, que não é um projeto, às vezes, de início, meio e fim, que é como é que a gente trabalha a cultura, como é que a gente engaja isso, como é que funciona na prática. E para conversar com a gente, eu trouxe a Larissa. A Larissa, a gente se conheceu no evento de Conversas Sustentáveis, em São Paulo, e ela tem bastante a contribuir sobre esse assunto. Acho que vai dar um bate-papo bem legal. Então, Larissa, quero te dar boas-vindas, nosso primeiro podcast. Espero que seja o primeiro de vários. E antes de mais nada, né, a gente sempre gosta de saber quem é que está por trás, que é a Larissa, por que ela chegou na área de sustentabilidade. E depois tu pode discorrer um pouco do que tu vem fazendo, né? Mas se tu puder trazer um pouco da tua história também. Lógico, nada mais legal do que a gente entender com quem estamos falando, né? Super obrigada pelo convite, o prazer é meu estar aqui, falar sobre esse temão que é, né, sustentabilidade, estratégia, mas quem é a Larissa na fila do pão? Bom, a Larissa é paulista, de natureza, assim, de nascimento, eu nasci na grande São Paulo, não nasci na capital, mas eu me criei em São Paulo, então assim, bem pequenininha, a gente veio do ABC para São Paulo, e aí eu acho que ali começa uma coisa que hoje eu olhando para trás vejo que talvez foram os primeiros passos de eu entrando no mundo que hoje eu chamo de sustentabilidade. Meu núcleo da família, a gente sempre viajou muito, a gente sempre foi muito para o meio de matas, de florestas, a gente caminhava, a gente estava sempre em contato com a natureza, então aquilo começou a fazer parte de mim. E aí eu vejo que isso foi, de alguma forma, ali mostrando o que eu queria fazer na vida profissional, né? Mas isso tem um peso muito grande para mim na minha vida pessoa física. Eu gosto muito de ar livre, de fazer coisas do lado de fora, ver o sol, sentir, né, a natureza toda. E São Paulo isso é um super desafio, né? Porque a nossa natureza aqui são basicamente a fauna que é pomba, barata, a gente tem o nosso fog de poluição, aquela coisa maravilhosa, né? Mas estamos aí. Então, acho que eu fiz um resumão enorme ali, né? Mas basicamente a Larissa é essa pessoa super curiosa que desde pequenininha também perguntava para todo mundo o porquê das coisas. Eu era aquela criança pentelha que ficava, mas por que o céu é azul? Por que isso e aquilo? Por quê? Por quê? Chegava uma hora que o pessoal falava, eu não aguento mais responder, então eu tive que ir atrás de buscar as informações, né? Então eu sou também essa pessoa, uma pessoa muito curiosa, uma pessoa que questiona muito, e eu acho que isso também, tenho certeza, né? Reflete na forma como eu faço o trabalho, na pessoa jurídica também, né? E acho que agrega no processo, porque uma das coisas que eu mais, não digo me policio, mas que eu mais me puxo é justamente como não falar o técnico, né? Que bate justamente nesse processo da gente estar aqui conversando. Vamos fazer uma conversa simples sobre um tema técnico, mas para que todo mundo possa participar disso, para que todo mundo possa entender e estar junto também, porque a gente precisa de mais pessoas falando sobre isso, para dar o próximo passo e depois o próximo passo, né? Não é mais ou menos isso. Até antes de tu falar um pouco do o que tu faz, né, na consultoria, contar essa história do porquê, porque eu também era assim, né? Tem uma amiga da minha irmã que, quando eu era pequena, ela cuidava da gente, assim, também ajudava a estudar. Hoje mora em São Paulo, inclusive, a Simone. E aí ela falava, Tita, era muito chato, porque tava tu e a tua irmã, porque daí a Bárbara regula de 1 ano de idade comigo, e daí eu falava um negócio pra Bárbara, ela falava o quê? E daí falava, mas por quê? E daí você sempre ficava assim, mas por quê? Por que isso? Mas por quê? E ela falou, às vezes nem eu sabia a resposta e tu tava lá, por quê? Por quê? Por quê? Então, assim, eu sempre gostei de saber quando alguém fala, eu fico até hoje, mas por quê? Da onde é que é essa informação? Pois a gente bastante nesse processo, muitos dos porquês estão explicados, mas a gente acha os caminhos, mas antigamente... Exatamente. Mas agora, na trajetória profissional, o que tu está encabeçando? Quais são os projetos? Conta um pouco mais agora da parte de pessoa jurídica. Pessoa jurídica. Bom, hoje eu sou consultora de empresas e foi uma transição de carreira que eu busquei mesmo. Por um primeiro momento não foi consciente, eu estava meio no instinto, mas depois eu entendi que era de fato o que eu queria. E aí eu tenho uma empresa já há uns 7 anos, trabalho com, hoje, estratégia de sustentabilidade, com posicionamento de marca, tentando justamente explicar
para todos os tamanhos de marca, desde as pequenas até as grandes, como é que a gente integra a sustentabilidade dentro do modelo de negócio. Então, eu falo muito de estratégia, eu falo muito de modelagem de negócio, tentando materializar ali essa discussão que às vezes fica meio etérea no qualitativo, mas trazendo para números também e tentando dar uma forma para esse processo. E aí, hoje em dia, eu trabalho bastante com segmento esportivo, acabou sendo um viés que veio, sabe, a vida vem trazendo, então acabou sendo, mas justamente porque eu sabia que eu queria ser consultora de empresa lá atrás, quando eu comecei no mercado de trabalho, eu comecei trabalhando com agronegócio. Eu olho hoje para trás e falo assim, uau, agronegócio, eu nunca diria, até porque eu moro em cidade, né? Então, já é uma coisa meio, como que o agronegócio entrou? É porque São Paulo, todas as empresas estão aqui, né? Então, eu comecei no agronegócio, depois eu fui trabalhar em indústria, fui trabalhar em indústria de base, fui trabalhar com logística, eu passei por muitos segmentos até entender que era muito bom eu estar fazendo aquilo, porque eu lembro de uma frase que um professor da faculdade me falou, e eu peguei aquilo que fez muito sentido, ele falava assim, você precisa ter, eu fiz engenharia ambiental, né, esqueci de contar esse pequeno detalhe, né, o mundo da ecologia me levou para engenharia ambiental, mas esse professor na graduação, eu lembro que ele falou a frase que era mais ou menos assim, eu sou péssima em citação, mas vai dar certo. Você tem que ter um conhecimento, um oceano de conhecimento com um palmo de profundidade. Ele deu, em outras palavras, a definição de um generalista. Na época, eu me identifiquei com aquilo, ressonou em mim, só que eu falei, o que é isso? Eu não sei. Hoje em dia, é justamente como eu me posiciono como consultora. Eu tenho que entender do que está acontecendo com essa profundidade, entre aspas, rasa, para poder saber me movimentar. E só que os especialistas estão aí, então eu tenho que ter em volta de mim os especialistas para plugar. E essa é a forma de trabalho que eu faço hoje também. Então hoje eu tenho a Gobo, que é uma consultoria boutique, é uma consultoria propositalmente pequena, porque o formato de trabalho eu acho que é o grande diferencial. Eu consigo entrar dentro das empresas e quase que me moldar as empresas, me mimetizar o dia a dia delas, e aí com isso eu entendo mais rápido e mais fácil o que eles precisam, como é que a gente vai conduzir aquilo. É quase como se eu virasse um funcionário lá dentro, mas não sendo, né? Tendo aquela a vestimenta de consultor externo ali. Então, é uma coisa que é um formato de trabalho que eu gosto muito. Foi uma coisa que, quando eu achei esse formato, como pessoa, eu falei assim, eu acho que aquela leveza que eu buscava e que eu não encontrava no trabalho CLT. Não vamos romantizar, não é simples. Aliás, nada simples. É a vida de autônomo, a gente que a gente sabe. Então, assim, quero virar consultora agora. Calma, respira, faz um plano e faz essa transição. Não faz que nem, eu fiz meio na porra louquice, né? Não faça isso, não recomendo. É muito mais doloroso. Mas esse é o formato em que eu trabalho. Comentei que eu tenho trabalhado bastante com o pessoal de esportes, porque eu viajo muito e eu sempre mudei muito de lugares. Não digo que uma nômade, mas faz parte do meu jeitinho também. E aí, na minha temporada de Rio de Janeiro, eu estava lá na época dos Jogos Olímpicos e foi ali que eu tive o primeiro contato e onde ali o mundo de sustentabilidade, com segurança do trabalho, que são as minhas duas formações, se conectou com o esporte. Mas não é só o que eu faço, né? Mas a partir dali foi que acho que o bichinho picou. E aí eu vim crescendo, né? Nessa toada de... Hoje eu falo de estratégia de negócios, de estratégia de sustentabilidade. Lá atrás eu não fazia ideia que isso era isso, né? Eu vim construindo, eu percebi o mercado mudando em volta. Eu acho que uma das coisas que eu digo que, entre aspas, eu tive sorte, mas eu peguei um time de mercado muito interessante. Quando eu me formei, ninguém sabia o que era um engenheiro ambiental. Então, da série, né, ônus e bônus, eu tive que explicar o que é estar na vanguarda, o que é ser um engenheiro ambiental para o mercado, eu e todo mundo que formou, mas ao mesmo tempo, aquele momento de mercado, você está sempre ali na ponta, né? Então, anos depois, quase que 2 décadas depois de formada, é interessante ver que isso continua acontecendo. Então, quando a galera explodiu durante a pandemia falando de ESG, eu estava trabalhando com ESG, era mais simples, entre aspas, para mim falar, porque eu já estava na prática daquele negócio. Né? E aí foi acontecendo o processo natural de vai especializando, estuda daqui, por lá e tal, e mais ou menos tudo isso. É muito massa. Eu me identifico também de ter feito as coisas meio na porra louquice, assim. Não me planejei para muita coisa. E digo que é muito mais difícil
É muito mais difícil quando a gente acaba não fazendo um planejamento. Eu dei maluco mesmo, que nem às vezes o pessoal não vai me dar uma dica para empreender, como é que tu fez? Eu falo, cara, não sei, não sigo o meu caminho. Já é um bom passo se tu não seguir exatamente o que eu fiz, porque isso é duro, todos têm benefícios. Sempre eu estava com um grande executivo, amigo, e eu estava dizendo, cara, às vezes é difícil, às vezes tu olha assim, pô, teria proposta na rua mesmo, uma boa grana, muito mais tranquilo para fazer diversas coisas, e ele falou, cara, mas a gente está no dilema ao contrário. Às vezes eu fico assim, mas se eu pudesse também empreender e fazer isso, pode ser que fosse diferente também a minha vida. Então, tudo tem os dois lados, né? A gente só tem que enxergar, acho que de repente, o que mais se adapta com aquilo que a gente vive e com o que a gente acredita, né? Acho que vai muito ali. E, pessoal, também, só para falar aí, para quem não conhece, Conversas Sustentáveis além do podcast, né? Então a gente transformou tudo que a gente tinha aqui de pautas muito ligadas à conscientização, e eu sempre falo conscientização porque é um podcast, a gente não consegue se aprofundar como deveria, mas pelo menos liga aquela vontade de procurar mais sobre determinado tema e ir atrás. Então, entendendo isso, essa jornada, e que o Brasil precisa também evoluir, a gente desenvolveu um ecossistema de educação digital, de sustentabilidade, que pode ajudar a impulsionar a tua empresa ou tua transição de carreira. Lá a gente tem network, a gente promove eventos, que foi esse que a gente conheceu a Larissa. A gente tem uma comunidade muito engajada, diagnóstico SG, para entender o nível de maturidade das empresas, mentoria com esses executivos parceiros que participam também do Conversas Sustentáveis, área de vagas de empregos. Então, quem quiser depois vão ficar os links ali na descrição. E agora a gente vai falar do tema, né, do que a gente se propôs a conversar, que é a questão da cultura da sustentabilidade nas empresas. Então, acho que antes de eu introduzir algumas perguntas que eu separei, gostaria de tentar tangibilizar para a gente qual é a importância da gente ter uma cultura de sustentabilidade, qual é a diferença, isso ela vai ao encontro da cultura que já existe hoje nas companhias. Como é que eu tenho a minha empresa aqui, uma indústria de 50 anos que a gente faz isso, isso e isso. Onde é que eu encaixo uma cultura de sustentabilidade dentro da minha cultura? Perguntão aí, já começando com o pé na porta, adoro. Então, vamos lá, como tangibilizar isso? Eu acho que é assim, primeira coisa, a cultura de sustentabilidade, falar de sustentabilidade dentro de um modelo de negócio, é você falar de como fazer, como tocar aquele negócio de uma forma diferente. Não é melhor, não é pior. Tá? Então vamos começar, depois a gente vai mais a fundo, vai descendo as camadas, mas assim, é diferente. Então, é uma das grandes entraves quando a gente tenta falar, a gente tenta ampliar esse lugar de fala da sustentabilidade, a gente tenta explicar para todos os níveis, não só C-level, não só a diretoria, mas todos os níveis de gestão de uma empresa, o que é sustentabilidade, como aquilo se integra no modelo de negócio, no dia a dia principalmente, tem uma resistência. E essa resistência vem justamente de sustentabilidade a partir de outros pontos que hoje não são aparentemente tão prioritários quanto o mercado vem operando. Então, aqui a gente está falando basicamente de sistema econômico. Sustentabilidade vê o mundo de uma outra forma. Eu vou dar um exemplo que eu acho que aqui fica melhor. O exemplo do lixo. Eu acho que é uma forma super didática da gente fazer um paralelo, e aí vocês vão entender por que sustentabilidade é diferente, entre aspas. Hoje, a forma como a gente produz e consome, e aqui eu digo a gente, eu digo a indústria que produz e nós consumidores. A gente compra uma coisa, a gente usa ela e a gente descarta. Aquilo que a gente chama no mundo da geração de lixo de economia linear. Ele teve um começo, meio e fim, só que o começo dele, ele precisou retirar recursos naturais, seja energia, minérios, matéria-prima, o que foi da natureza. Ele produziu aquele processo, manufaturou, gerou o produto, vendeu, gerou o lucro, fez a economia toda rodar. Isso chegou na mão do consumidor final, que usou até cansar e jogou fora. Jogou fora, ele vai para algum lugar, não entra não aperta um botãozinho que o negócio some, né? Ele vai para o lixão, ele vai para os aterros sanitários, aquilo é enterrado embaixo da terra. Muito bem, é uma forma de tratamento? Não é das melhores.
Por que eu estou contando essa história inteira? Porque uma outra forma de pensar é o que a gente chama de economia circular. Você olha para aquele processo produtivo e você fala, caramba, tem pontos de melhoria. Estou sendo versão bem suave aqui, para não dizer, tá errado esse negócio, mas é verdade, tá errado, porque hoje a gente vive num mundo que produz muito lixo, por exemplo, e que onera demais a natureza. Mas, voltando à economia circular, ela olha para aquele ciclo produtivo e ela tenta melhorar aquilo a partir do momento em que ela fecha aquele ciclo. O que era lixo, ele deixa de ser lixo, ele vira, na verdade, matéria-prima. Então, a gente está falando de uma outra forma de entender como a economia funciona, como essa relação ser humano nesse lugar que a gente habita, como que aquilo acontece de uma forma diferente. Não é só porque o ser humano é extremamente estudado, letrado, pesquisa, ciência avançadíssima, não é porque a gente tem todo esse conhecimento que a gente vai acabar com o planeta que a gente vive. A gente precisa respirar, a gente precisa de um ar puro para respirar, senão a gente vai depender o tempo todo de medicina para tratar das doenças. Da mesma forma, a gente precisa de água para se hidratar. Nosso corpo é constituído de 75% de água. Eu acho que é esse percentual, assim como o mundo também é, né? Olha para o globo, o mundo é composto essencialmente de água. Se a gente está num mundo onde a água não está em condição potável de beber, a gente não vai sobreviver. Então, no fim, o que a gente está falando é a sustentabilidade, ela fala de um lugar de relacionamento econômico, onde o social e o ambiental eles têm um peso tão grande quanto, porque ele pensa a longo prazo. Ele olha para a ideia de que a gente quer continuar vivendo com boas condições para sempre nesse mundo, e não só a gente que está aqui, as próximas gerações que vão vir. E aí a gente traz isso para dentro de um modelo de negócio. Aí é que o negócio bate ali de frente, porque o modelo de negócio hoje ele está centrado exclusivamente na geração de renda. E ali, qualquer extra, entre aspas, que você traz, diminui aquele potencial de ganho. Então, hoje, a grande questão da sustentabilidade ainda é nas empresas vista como um grande gasto, sendo que ela é um gigante investimento. Se você olhar a longo prazo, você vai ver que ela ajuda também a diminuir riscos. Aliás, é o que ela prega, né? Redução de riscos, mitigação de impacto. Ela vai olhar para passivos do teu modelo de negócio e tornar mais eficiência também, né? É o quê? Mais eficiência também. Totalmente, mais eficiência. Ela fala de vários nomes, assim, né? Vários temas que, no fim, a gente está olhando para como fazer o nosso negócio ainda melhor, sem perder a parte financeira. Que eu acho que esse aqui é o grande mito, né? Eu vejo muita confusão no mercado e entre as pessoas também. Sustentabilidade é uma palavra imensa por si só. ESG já ajudou porque transformou em 3 letrinhas. Mas o que é, de fato, sustentabilidade? Eu vejo, assim, é muito comum, todo mundo confundindo sustentabilidade só com a parte de meio ambiente. O que eu mais ouço é a sustentabilidade é cuidar da água, da poluição. É também, mas isso é um dos 3 pilares da sustentabilidade. O outro é pessoas, que é o social, e o outro é econômico. Se um dos 3 não estiver presente, não é sustentabilidade. E aí a gente vai... Pode concluir. Concluído. Eu fiz uma fala para um grupo de empresários, né, que foi convidado para conversar, e eu fiz essa pergunta, né, logo de cara, assim, o que é sustentabilidade? Então, alguém poderia me definir o que era sustentabilidade? E 100% dos que responderam atrelaram só com a parte ambiental. 100%. 100%. Então, a gente vê que tem um chão bastante grande para a gente trilhar, né? Para que as coisas acabem acontecendo, porque assim, se a empresa, se o empreendedor ali, ele não entendeu, não tem como ele passar para baixo. Com certeza. E se ele não entendeu, nunca vai existir uma cultura. Exato. E aí a chance é grande de ter um outro ponto, que é o que a gente vive hoje no mercado, que é, se eu não entendi, mas eu sigo fazendo, provavelmente eu estou fazendo errado. E aí vem o que eu chamo de desserviço, que é hoje o que está o grande embate ali, que a gente vê inclusive a União Europeia já lançando normas de combate ao greenwashing, ao ESG washing, justamente porque tem muita conversa equivocada aqui no meio, tem muita gente que diz que faz e que não é. Então é um assunto complexo, sim. Eu tô para ver quem explica sustentabilidade em poucas palavras. Eu ainda não achei uma pessoa, justamente porque é complexo. E não adianta falar sustentabilidade é o triple bottom line. Falou tecniquez, não explicou nada. Nada. Então, tripé, o ambiental, social e econômico.
Você continuou não explicando nada, as pessoas, não é tão óbvio para as pessoas não técnicas o que é, né? Não, e é algo que até quem é da área tem uma percepção sobre pontos, né? Então, que nem o próprio ISD, quando a gente fala, mas o pessoal tá confuso, e é justamente isso. Eu falei, cara, é óbvio que vai estar confuso. Se até quem debate o tema não tem nenhum padrão pronto, como é que quem é de fora vai concluir isso? Não, olha só, não entendo. Não vai, se a gente está aqui batendo cabeça e tendo debates para criar um padrão aqui, outro ali, é muito mais complexo, assim, a gente tentar definir, e é o ponto daquela história, como é que a gente pode traduzir de uma maneira mais simples. Eu sempre digo que eu estou na área de sustentabilidade, né? Acho que não me vejo trabalhando fora disso, sempre trabalhei com isso e não me vejo fora, mas antes de tudo, eu sou um cara que eu me considero comercial. Sou um vendedor. Se tudo der errado, sei lá, vou vender picolé, vou vender alguma coisa, eu vou vender. E para o cliente, a gente tem que simplificar a vida. A gente tem que... Ele não tem a obrigação, teoricamente, né, de ser um expert naquilo que a gente faz. Eu lembro que quando eu vendia... Lá no início, quando começou a energia solar, acho que a gente foi uma das primeiras empresas do Rio Grande do Sul, eu percebi que eu falava e o cliente não entendia. E aí o engenheiro, eu brinco, né? Tem muito amigo engenheiro, e eu falo assim, que existe a terra, existe o céu, existe Deus e o engenheiro. Ele acha que ele sabe todos os processos, né? E aí ele chegava e falava tecnês e percebia na linguagem corporal que não existia uma conexão. O cliente pegava o celular, ele olhava para o teto, ele olhava para baixo, então tu já sabia que ali não ia ocorrer venda. Não. Agora, quando tu trazia aquilo para o mundo dele, olha só, o cara é dono de uma rede de mercados. Se eu falasse de comprar mamão e tomate, ele sabia. Então, se eu comparasse aquilo com a realidade dele, ou se eu fosse para uma oficina mecânica, eu falasse, essa aqui é uma Mercedes, essa aqui é uma BMW. Ele sabe? Se tornava muito mais fácil a adesão. E aí eu acho que entra muito a questão, como a gente vai fazer isso nas empresas, acho que a gente precisa entender com quem a gente está falando, às vezes, né? Total, eu diria às vezes não, eu diria sempre. A gente precisa, e aí como ser humano, não só como pessoa jurídica, entrar numa conversa disposto a ouvir, que é uma coisa que a gente hoje em dia vê que não acontece, né? E aí quando eu digo ouvir, é realmente entrar para fazer a troca, porque aí vestindo de novo a camisa da pessoa jurídica, quando você chega num cliente, não necessariamente você entende do negócio dele. Raras exceções você já conhece aquele segmento, você já entende um pouco do modelo de negócio, mas ainda assim você precisa entender daquele modelo de negócio, daquela forma de gestão. Então, quanto mais você conseguir trazer personalizado, né, para dentro daquele mundo em que ele vive, mais eu acho que assertivo vai ser o processo, né? Então é isso que eu chamo de fazer na prática. Em outras palavras, eu vou fazer na prática. A gente até já tocou alguns tópicos que eu tinha separado e vamos, na minha visão, a sustentabilidade ela acaba sendo top-down, né? Tem que partir pela gestão e ela tem que... Qual é o papel da liderança para que isso aconteça? Minha empresa não tem nada disso. Por qual motivo que eu devo puxar isso dentro da minha empresa? Em qual momento que eu sei que, agora eu vou olhar para isso? Por exemplo, eu estava conversando esse tempo com um parceiro meu, que ele é conselheiro de uma grande empresa, e ele falou, cara, o pessoal vai olhar isso só em 2025. Como é que se define, vou olhar só em 2025? Por que eu não olho agora? Qual é o papel da liderança nessa parte para se criar uma cultura, começar a falar disso na empresa? Uhum. Cara, para mim a liderança tem um papel-chave. Não é à toa que a gente ainda fala que é top-down, mas é porque, como sustentabilidade não é um tema tão simples, e ele está ligado muito à estratégia de negócio, que é um tema que está lá no alto, autogestão, naturalmente ele acaba vindo top-down, mas eu acho que tem um outro motivo também. Líderes inspiram, líderes geram aquela vontade de vou seguir, vou junto, eu entendo o que está sendo falado e me identifico, então vamos nessa. Então, acho que tem um papel duplo aqui. Não é só de definir esse plano de longo prazo sozinho, não é só sobre isso, porque aí acho que já erramos um pouquinho no primeiro passo, mas é sim estar dentro desse processo de definir esse plano de longo prazo, essa estratégia, esse posicionamento, e também como inspirar para que os outros que estão abaixo, porque a maioria das empresas funciona numa hierarquia top-down, então a gente também não tem como fugir muito disso, né? E aí como fazer isso
é se desdobrar pelo restante da cadeia ali para dentro, né? Então, o grande desafio hoje é a gente, como faladores de sustentabilidade, conseguir explicar e não só explicar, mas fazer a pessoa que está ali na liderança se apropriar do tema e se sentir tão conectado com aquilo, que aquilo vira organicamente uma fala. Claro que isso daqui é um mundo utópico e normalmente não é o que acontece, mas se racionalmente a gente consegue explicar e a pessoa se identifica, enxerga isso no modelo de negócio, aí o que a gente conseguiu fazer? Uma estratégia de sustentabilidade que virou transversal. Aqui eu dei um pulo enorme, eu fui lá do top-down lá pro final, falando da transversalidade da agenda de sustentabilidade, mas que eu acho que é o grande formato dela mesmo. Sustentabilidade já tem um tempo, não é mais aquela área que fica no cantinho, esquisitinha, esquecida, sem orçamento. Ainda temos esse cenário em muitas empresas, mas sustentabilidade, ela já é lida como uma forma de trazer para dentro do meu negócio esses atributos que as novas gerações não só estão pedindo, como para eles é óbvio. Então, eles vão deixar de consumir, e já tem N estudos de mercado mostrando isso. O finalzinho da geração millennial já trouxe isso, esse posicionamento de falar assim, peraí, vou questionar essa marca, não vou consumir disso. Só que a geração Z já vem com isso absolutamente normalizado, para eles é uma regra, eu não vou consumir, eu sequer vou olhar para essa marca, eu vou buscar outras coisas, né? Então, você trazer para dentro sustentabilidade do modelo de negócio, de como você planeja quais são as suas métricas de venda comercial, como é que você está produzindo o teu produto, como é que você está fazendo toda a tua cadeia rodar, como é que essas relações acontecem. Gente, tem que começar, e justamente porque é um tema que tem muitos subtemas, ele tem que ser de longo prazo. Acho que o grande ponto ali é você não se perder na agenda. Sim, tem muitos temas, mas justamente por isso, o ponto inicial de você fazer sustentabilidade é começar entendendo qual é a tua sustentabilidade, quais são os temas prioritários para o teu negócio, faz uma matriz de materialidade, vai entender quais são os riscos do teu negócio, aquilo já vai começar a dar um formato para a tua estratégia de sustentabilidade, aí depois você vem, né? Por isso, voltando à tua pergunta inicial do qual é o papel do líder no processo, é muito essencial. Olha quão realmente se leva, é muito gestão, alta gestão esse tema que a gente está conversando, né? Todos esses assuntos. Se não tiver esse assunto lá em cima e toda a gestão, alta direção realmente engajada, entendendo do que a gente está falando, não vai rodar. Aí você tem outra alternativa. Se, por exemplo, um CEO resolveu que quer fazer sustentabilidade, ponto final, aí vai ser top-down. Aí vai ser na dor, não vai ser no amor. Ou então é outro cenário que não vai funcionar, ponto final. Agora eu trazendo o que eu enxergo, tá? Da relação da sustentabilidade de uma maneira geral de cadeia, né? Eu acho que a pessoa física tem uma responsabilidade, a pessoa jurídica, a empresa tem o seu papel e o governo tem o seu papel. Para não ser injusto com nada, obviamente a pessoa física ela tem um papel que ela é muito menor do que uma empresa e do que o Estado. A empresa, por sua vez, dependendo do seu porte, ela já tem um impacto ali, de repente, na sociedade, na comunidade onde ela está, na cidade, no Estado, ela já tem um papel muito relevante. E o Estado, para mim, ele tem um papel principal porque em alguma lei, tu impacta a vida de milhares de pessoas. O quanto tu acha que o Estado, o governo, sem politizar aqui, a gente não está aqui para falar de política, mas qual é o papel que o Estado tem para que as coisas fluam melhor, como, por exemplo, na Europa, tu vê que já tem uma profundidade muito maior, porque esse alinhamento Estado, empresa e pessoa física já parece estar está muito mais avançado do que a gente. Cara, para mim, o papel do Estado é o papel de regulador. É ele que tem que dar o norte e as regras do negócio, e aí a gente vai ajustando esse mercado. Mas eu acho que a gente está falando aqui de escala, né? Escala de
de atuação, vamos dizer assim. Então, o governo, que é essa entidade pública, é a escala mais ampla que a gente tem. Vamos fazer um paralelo, Brasil com a União Europeia, não vamos nem falar em país específico, União Europeia. União Europeia, a gente vê que, ok, eles têm uma maturidade muito maior, já mais avançada por N fatores, N, é muita coisa, mas eles se posicionam pró-regulamentação muito mais claramente. Eles falam, tem coisas que a gente precisa colocar no papel, e eles vão e colocam. E eu vejo isso aqui no Brasil como um pouco mais moroso e mais não tão linear assim. Então eu vejo que a gente tem um gigante desafio de tentar construir essa regulamentação de uma agenda que também está sendo construída, porque sustentabilidade como ESG está em constante mudança e adaptação. É um modelo que foi criado, mas que ele vai evoluindo, né? Então a gente está evoluindo com ele e nós fazemos parte desse processo de evolução. Só que como trazer isso para dentro da legislação? Porque hoje o ser humano funciona mais ou menos assim, se tem regra, eu cumpro, porque se não tiver, eu vou ser punido. É a forma de operacionalizar que o ser humano... Eu digo, se mexeu no bolso, é a parte mais sensível do corpo humano, a gente brinca, né? Porque, de fato, é isso. Tu vai chegar numa empresa, a galera fala, eu preciso fazer, eu digo do nosso negócio, do Conversa Central. Tem um negócio que ele, trazendo no meio de startups, né, os nomes em inglês, mas o must, a empresa precisa ter, e tem ela precisa ter, mas não é um dever. Começa a olhar normalmente para aquilo que é algo que ela precisa, ou ela vai ser cobrada, ela vai ser taxada, ela vai ser multada, ela está sendo exigida. Eu estou com 2 clientes que eles estão entrando para o Conversas Sustentáveis, porque por pressão de fornecedores. Nunca olharam para a sustentabilidade. Nunca olharam. Mas agora estão sendo obrigados, ou eles perdem os contratos a partir do ano que vem. É uma loucura. Eu estou vendo a mesma coisa pela perspectiva de patrocinadores e investidores. Eles olharam para as marcas e falaram, bom, vamos conversar. Se eu estou colocando dinheiro aqui, investindo na tua marca, você tem que estar o mínimo alinhado com os meus valores. Você não está. Porque sustentabilidade é um valor muito forte para mim. Vamos conversar, porque eu também não quero mudar o teu modelo de negócio, mas eu quero ser aquele holder, aquele ator externo que traz benefícios para o processo, mas vamos construir junto. E aí a pressão vem, não vou renovar a minha parceria se você não fizer tais e tais e tais coisas, né? Então é muito, muito interessante essas conversas. Aqui, Leopoldo é o gato mais interativo, ele vai... Ele gosta de aparecer? Ele adora um podcast, ele adora uma reunião online, ele é assim, fofura. Os meus, eles também costumam dar o ar da graça hoje, que eu deixei eles na rua porque fez um solzinho bom, daí eles ficam deitados no solzinho ali e latindo para os vizinhos que estão em obra aqui. Muito bom, os bichinhos fazem companhia demais, né? Dão aquele apoio moral ali pra gente. E também digitam, entram nas nossas reuniões, aquela interatividade positiva, né? Tem pra tipo assim, tá, só vai dar atenção para eles mesmo? Exato, é essa, deixa eu participar, enfia a cara na tela, assim, é isso, bichinho. E, Larissa, a gente está chegando próximo do final, né? Podcast, infelizmente, a gente não pode se alongar tanto, né? Eu quero trazer alguns pontos, né, que a gente pode usar na prática. Supondo que é uma empresa que esteja começando, o que enxerga que ela, vamos trabalhar essa cultura, ela já está começando na área de sustentabilidade, né? Já fez, sei lá, sua matriz de materialidade, e ela quer saber, beleza, Wagner ou Larissa, como é que eu vou engajar o meu time, por onde eu passo, eu tenho que criar um comitê de sustentabilidade, como é que eu começo a trabalhar essa parte de cultura para que ela saia da reunião de C-Level e ela comece a entrar para os outros setores? Pergunta de $1 bilhão, né? Hoje eu vou quebrar corações aqui. Não existe uma receita prontinha, eu não tenho essa resposta, mas eu acredito que tem um processo ali dentro. A gente tem que lembrar que empresas são feitas de pessoas e a gente precisa trazer essas pessoas para dentro daquela causa, seja ela sustentabilidade, seja ela qual for a causa do teu negócio. Então, mais do que nunca, quando a gente fala de uma empresa, a gente fala de pessoas que estão tentando se sentir parte daquela empresa, é o tal do pertencimento. Eu vejo por aí, talvez, um dos caminhos de começar a criar essa cultura, que é um caminho de longo prazo, ele não acontece do dia para a noite, não é em um ano, você consegue dar saltos muito bons, depende muito da quantidade de investimento que você tem, porque aqui a gente está falando de uma série de ferramentas como
treinamento, imersão, conversas, roda de conversa, criar comitês, criar rodas de conversa, é muita coisa, são várias ferramentas diferentes, em modelos diferentes, justamente para a gente poder falar com públicos completamente diversos, em formas e formatos o mais diverso possível para conseguir falar com todo mundo. Nem todo mundo. Educação diferente. Exatamente, diferente. História que vem, as bagagenzinhas que a gente vem acumulando, é isso, a gente precisa conseguir se conectar com essas pessoas de formas diferentes, mas mostrando que isso faz parte da empresa, isso é o modelo de negócio que a sua empresa, que esta empresa onde você faz parte está. Então, se você está aqui junto, faz junto com a gente, você também é parte, né? Lá no início da nossa conversa, você falou um pouquinho de o papel da pessoa física, depois da pessoa jurídica, depois, né, vai crescendo essa escala. É isso também, né? A tal daquela formiguinha, só que várias formiguinhas juntas é uma força um pouco maior, né? Não é mais uma unidade. E aí você tem, então, aquele exército de formigas que fazem parte dessa empresa que precisam estar ressoando na mesma linha para que aquilo rode. Então, eu diria que tem que criar primeiro uma grande conscientização em quem assina os papéis, em quem coloca os planos, quem transforma, né, quem discute as ideias ali da alta administração. Essa galera precisa entender o que é sustentabilidade para este modelo de negócio, como é que a gente vai desdobrar isso daqui, qual é esse plano, e aqui a gente está falando em metas, objetivos, tudo muito claro, como a gente faz para o financeiro, também para a pauta de sustentabilidade, olhando para a gestão de risco, olhando para não só a mitigação do impacto ambiental e social, mas que mais do que isso a gente já passou desse ponto da conversa. 20 anos atrás a gente ainda tinha esse espaço de falar assim, eu vou minimizar o meu impacto. Cara, a gente não tem mais plano B, o planeta acabou, né? Aquele momento da conversa que sempre chega, como chama o entregador sumiu a palavra, do apocalipse. Quem fala de sustentabilidade é meio que um mensageiro do apocalipse, mas tem esse momento onde a gente dá uma chacoalhada e fala, realmente não tem plano B, olha para o nosso planeta. Tá uma loucura a questão da mudança climática, como que isso interfere no nosso dia a dia, a quantidade de enchentes que a gente tem, o que aconteceu agora há pouco no Rio Grande do Sul e todo o desdobramento que isso ainda vai ter, que a gente nem chegou na pior parte ainda, teve o crítico. E aqui eu tô vivendo isso na pele, né? A gente tá acompanhando, assim, inclusive amanhã eu vou fazer uma palestra para falar sobre isso também, que é como é que a gente tangibiliza as mudanças climáticas, né? Acho que esse é o ponto mais claro que aconteceu aqui. Exato. Lá a gente estava fazendo um distrito de inovação que estava ficando fantástico aqui em Porto Alegre, né? Foi basicamente, não é que foi por água abaixo. Foi baixo. Mas, assim, ele desmotivou muita gente, né? Perdeu muitos investidores, porque como é que eu vou botar dinheiro num negócio que alaga, sabe? E a gente está dizendo que quem estava de fora conseguiu acompanhar um pouco, mas quem estava aqui sabe o que foi, assim, que basicamente Porto Alegre virou um rio. Porto Alegre virou isso e tem determinados pontos que acabou com todas as empresas, com toda a economia que tinha naquela região, acabou com tudo, assim, mecânico, padaria, restaurante, indústria, acabou. Assim, convida se alguém vir a Porto Alegre, a dar uma volta, por exemplo, no Quarto Distrito, que é onde a gente trabalha, onde era o centro de inovação, vai aparecer filme apocalíptico de pessoas que não irão mais retornar para suas casas, não irão. Deixaram as coisas como estão e foram embora. Então, assim, se isso aí não tangibilizar o custo que pode acontecer, não sei o que vai. Não sei o que mais, né? O ser humano é tão acostumado a ir pela dor sempre, né? Mas eu acho que sem minimizar jamais o que aconteceu no Rio Grande do Sul e outros tantos lugares que a gente também vê rotineiramente acontecendo no Brasil, mas acho que a grande lição ali por trás de todas as outras lições, né? Mas é justamente, ficou muito claro. É muito palpável agora falar do resultado negativo das ações da crise climática, né? De como isso está afetando. A gente tem uma coisa que antes era um pouco mais previsível, que era aquele clima mais padronizado, regular, tal, que fica completamente intenso, seja para chuva, para estiagem, e a gente não consegue prever, e ao mesmo tempo não tem uma infraestrutura adaptada, não tem modelos de gestão pública adaptados, enfim, a gente entra numa seara que você está vivendo aí, que acho que quem de fora minimamente se interessar pelo case de
não só Porto Alegre, mas o Rio Grande do Sul, consegue também acompanhar essa reconstrução que vai ser toda do estado, né? E até deixar para o pessoal, a gente criou um e-book que normalmente a gente cria os e-books e deixa exclusivo para a comunidade, mas esse, como a gente considera uma relevância importante para toda a gente, ele é gratuito, então quem quiser pedir, a gente criou um e-book com um cenário que aconteceu aqui, com algumas estratégias que as empresas podem adotar. Essa palestra surgiu disso, na verdade, chegou até a mão de uma pessoa que ela perguntou, pô, achei muito legal esse conteúdo, acho que a gente precisa propagar mais, poderia falar, então ele é grátis, pessoal, quem quiser me pede, ele pode entrar no LinkedIn, no Insta, no próprio Spotify, agora tem a oportunidade de falar, então pede esse material que eu compartilho. E, Larissa, acho que a gente está indo no final, então, assim, primeiro eu quero agradecer o teu tempo, baita bate-papo que a gente está tendo aqui. Daria para falar muito mais de muita coisa, mas nosso tempo é curto e a gente precisa do engajamento, né? A gente precisa que o pessoal esteja lá com a gente. Peço que também uma coisa que o pessoal de marketing sempre me cobra, que eu esqueço, dá o like lá, pessoal, assina a estrelinha no Spotify, porque daí faz chegar em mais gente. E compartilhem também essa informação com outras pessoas. Vocês podem achar o Conversas Rentáveis em tudo é Conversas Rentáveis, não tem dificuldade, não tem item, não tem nada. Nosso site também é conversasrentáveis.com, não tem erro, vai estar abaixo ali também na descrição. E Larissa, também, acho que tuas considerações finais, alguma pauta que a gente possa ter falado, e também como é que a galera te acha. Eu quero seguir esse papo com a Larissa, quero tirar outras dúvidas, agora o microfone é teu. Agora é a hora, né? Bora comercial. Faça um pitch. Aí, vamos lá. Não, mas eu acho que, assim, considerações finais gente, não se assustem sobre esse gigante temão que é sustentabilidade. Como fala, se interessem sim por isso, né? Busquem informação. Cada vez mais tem mais cursos de especializações acontecendo. Era uma coisa que não tinha antigamente nível 5, 10 anos atrás, né? As primeiras pós-graduações MBA de ESG estão saindo agora, nos últimos 2 anos, no máximo, principalmente puxado pelo boom da pandemia, mas assim, se interessem, tem muita coisa para ler. Eu acho que mais do que isso, a mensagem principal que eu deixo entendam que é um assunto complexo, mas ele é acessível. É uma área que é multidisciplinar, então não é porque eu sou engenheira ambiental e acaba que tem uma certa dominância desse mundo mais ambiental ali dentro, mas foi por onde começou o negócio, não é só sobre isso. Mas a gente precisa do time de marketing lá dentro, principalmente para poder falar do jeito certo e não ficar construindo telhados de vidro, e não ficar só nessa coisa rasa, porque sustentabilidade é tudo menos o raso. Então, entendam que tem esse lado de sim, você precisa estudar para saber do que você está falando, como qualquer outra área. Eu acho que a grande ônus e bônus da sustentabilidade é que é um assunto que ele pega tão fácil dentro do nosso coração, ele encaixa tão fácil com os valores, que você fala, cara, eu já sei o que é. Sim, você sabe, mas não, você também não sabe. Então, vai atrás, né? Esses últimos 3 anos, chega muita indicação, inclusive de amigos e da própria rede, falando de, caramba, Larissa, você consegue fazer uma conversa ou dar uma ajuda para fazer uma transição de carreira? Tem uma pessoa que quer sair da área X e quer ir para a sustentabilidade, você consegue fazer um papo ali inicial? Gente, eu acho que eu posso dar o meu melhor, contar como foi minha trajetória e ver se isso inspira, porque não existe uma regra, não existe uma jornada única, cada um tem a tua, né? Mas, com certeza, dividir o meu conteúdo, tô aqui para isso. Acho que a gente não pode ficar nessa de protecionismo, de, não, isso é meu. Cara, daqui, o dia seguinte já mudou a regra do mercado, você já tem que se reinventar, então não é sobre isso. E eu vejo que o bom da conversa da sustentabilidade é que a galera se ajuda muito. A galera se ajudando muito, eu cresci muito por causa disso, de parceiro, vai estamos falando lá, eu conheço eles, vai falar com não sei quem, vamos fazer isso aqui junto. Então, assim, é um pessoal que está interessado, de fato, em ajudar, diferente às vezes de outras áreas que tem até um ego mais inflado para determinados. Não estou dizendo que não exista e também não estou dizendo que ego é ruim também, pessoal, mas
É bom também, tudo que é excesso eu acho que é ruim, mas é bom também a gente ter. E então acaba tendo essa troca muito boa, né, por causa disso. Total. E acho que o último recado desses recados paroquiais de sustentabilidade é que, assim, falar sobre sustentabilidade é falar sobre ética e é falar com transparência. Então, se você está dentro de uma empresa ou você mesmo está falando sobre sustentabilidade e você se pega percebendo que está ocultando algum assunto, alguma coisa deu errado. Então, quando você olha aqueles relatórios incríveis que você lê 170 páginas, você não consegue ler o sumário, que você não entende o que está acontecendo ali dentro. Ou você vê que tem assuntos que claramente não estão sendo discutidos. Você olha um relatório integrado de sustentabilidade e não tem a parte de financeira dos demonstrativos e valores. Algo está esquisito ali dentro. Então, vamos entender, porque, de novo, falar sobre sustentabilidade é estar pautado em ética e transparência. Mas é por aí. E você me perguntou onde é que a galera me acha. Bom, nas redes sociais, LinkedIn é muito fácil me achar. Larissa, dá uma busca por lá. GOBBO, né? GOBBO, exatamente. Bom ponto. Tem o site da Gobo também, gobo, gobbo.eng, de engenharia abreviado.br, então gobo.eng.br, e é o que eu brinco com todo mundo, eu tô a uma mensagem ali de distância, pode me dar um alô, pode puxar conversa, vamos falar sobre sustentabilidade, porque da série Conversas que Precisamos Ter, essa é uma delas, precisamos de muito mais gente junto para ressoar esse assunto aí. Show de bola, pessoal. Também quero agradecer muito vocês que ficaram com a gente aí até o final. E prometo para vocês, eu estou tentando manter a frequência de podcast. Só foi esse embarque aqui, mas agora, esse segundo semestre, a gente está com muito conteúdo legal que vai sair. Então, nos acompanhem, não nos abandonem, por favor. Larissa, mais uma vez, muito obrigado pelo papo. E espero que a gente consiga depois tocar vários outros papos aqui dentro também para a galera. Não, com certeza. E, se eu puder ajudar a manter a produção de conteúdo, é só me chamar. Estamos aí. Show de bola. Até mais. Valeu.